Olá, bom dia, tudo bem? Mais um Café com Saúde. Hoje eu vou falar de doenças reumatológicas, doenças reumáticas. Escrever aqui, fixar. Véspera de Natal, né? Eu acho que todo mundo muito ocupado aí com as suas compras de Natal. Espero que a live que eu fiz sobre as compras, a ceia de Natal possam ter ajudado. Tô achando que tá um pouquinho escuro. Deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho. Acho que é melhor. Agora mais iluminado, ficou melhor, né? Ainda mais a luz amarela que tem aqui. Bom, vou começar a falar. Oi, Érica, tudo bem? Bom dia! Olá, Citywork Ambiental. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ediane Oliveira, eu sou nutricionista clínica e funcional, me formei pela Unirio, tem mais de 20 anos, atuei uns 3 anos da minha vida na linha de produção e de elaboração de receitas saborosas e depois eu fui para a clínica, né? Então, eu tenho já mais de 15 anos que eu trabalho em programas de gerenciamento de saúde. O meu intuito com essas lives é levar, né, o poder da nutrição, porque muito se fala hoje em mídia social que o nutricionista é a pessoa que transforma as pessoas, né, seja no corpo, emagrecendo ou ganhando massa muscular. As pessoas ficam muito preocupadas, né, com a forma física do corpo. E isso, de certa forma, me incomoda um pouco. Né? Eu vejo a nutrição muito além da mudança de um corpo. Eu vejo realmente que a nutrição leva vida para as pessoas, né? Faz com que elas vivam mais e vivam melhores. Todas as suas células, elas potencializam a sua função quando você entrega nutrientes para eles, né? E principalmente o nutriente certo, associado às vezes a alguma patologia que você possa ter desenvolvido ao longo da sua vida. A alimentação, ela pode melhorar muito a sua qualidade. Então, né, alguns pacientes e algumas pessoas sempre estão escrevendo ali no direct: Diane, fala sobre determinado assunto, e hoje eu vim falar principalmente sobre artrite e artrose. Eu estou colocando de uma forma geral doenças reumáticas porque serve para quase tudo, né? Tá tudo no mesmo pacote de dor e de inflamação. Ontem eu falei só de fibromialgia porque a fibromialgia realmente ela é uma dor muito, muito intensa. Eu acho que eu precisava de uma live só para isso, mas a de hoje complementa muita coisa do que eu falei ontem, tá? Então, para quem tem doenças reumáticas, vai lá ver a questão da fibromialgia. Só porque a fibromialgia não é uma doença autoimune, né? Ela não é considerada uma doença inflamatória. Mas o que eu vou falar aqui hoje, sim. E hoje eu queria focar muito nessa parte da perda, do controle de peso. O quanto você ter um peso mais adequado, né? Pelo menos não tá naquele excesso, não digo de peso ideal, mas que pelo menos você não tenha o excesso, você consegue melhorar muito. Então, vou falar o que engloba as doenças reumáticas. As doenças reumáticas, a gente engloba... Só dar um oizinho aqui, né? As doenças reumáticas, elas são caracterizadas principalmente por inflamação, né? E muita dor. E vários exames sanguíneos vão ser ali os meus mediadores. Uma das coisas que a gente precisa mais se preocupar é com ácido úrico. Geralmente a pessoa tem inflamação nas articulações, como é o caso da artrite, da artrose. O lúpus é um tipo também de doença reumatológica, só que aí você não vê tanto problema nas articulações, é mais a questão da pele. O meu primeiro paciente, eu falo para vocês que foi um caso de lúpus. Como eu falei no início, né, eu fiz Unirio e eu me inscrevi em tudo que era projeto, né, da faculdade, assim, não só pelo dinheiro para ganhar as bolsas, né, que geralmente a Universidade Federal sempre dá o incentivo das bolsas universitárias,
Mas eu queria aprender, né? Eu sempre quis muito a área clínica. E aí eu tinha uma professora, Lúcia Polônio, que foi, assim, uma das professoras que mais marcou minha vida universitária. Até hoje ela me segue, hoje ela é fiscal do Conselho de Nutrição. Outro dia ela deixou um recadinho para mim que me admirava. Nossa, para mim tem um peso muito grande. Assim, né, o elogio, né, da Lúcia Polônio. E aí a gente ela me convidou para eu participar de um projeto na faculdade chamado Fábrica de Cuidados, né? O nome já era lindo. Era um projeto em conjunto com a enfermagem, né? Para quem não sabe, o prédio de nutrição da Unirio é lá na Urca, do lado da UFRJ. E ali tem os dois prédios, né, um do ladinho do outro, é a enfermagem e a nutrição. E a gente tinha lá no subsolo do prédio da enfermagem, a gente tinha algumas salas, né? Uma foi reformada e a gente chamava de Fábrica de Cuidados. Então, eram pessoas ali daquela região, né? Da Urca. A gente atendia muito diabético, mas eu não esqueço que a gente atendeu uma família, né? Até hoje eu gosto de atender famílias. E essa minha paciente, ela tinha excesso de peso, bem acima do peso. Foi a primeira paciente que eu atendi e ela tinha lúpus. E eu, assim, devia estar no 7º, no 8º período, né? A gente atende em conjunto com o professor ali do nosso lado, nos guiando. E eu lembro como foi importante para ela reduzir peso, para ela melhorar a qualidade de vida dela em relação ao lúpus. Então, assim, eu não posso negar, né, que o excesso de peso, a gordura corporal, ela já aumenta grau de inflamação do seu corpo. E como é uma doença relacionada a dor e inflamação, a gente precisa sim, sabe, fazer um trabalho ali de perda de peso. O que eu evito falar aqui nas redes sociais sobre emagrecimento, mas eu pretendo em janeiro, tá? Fazer ali uma série, uma sequência sobre perder peso com responsabilidade. O que é isso, né? Eu vou só dar uma palhinha aqui hoje sobre essas doenças reumatológicas e quanto que é importante a gente ter o controle de peso. A gente, na verdade, quando fala de emagrecimento, a gente fala de que existem 4 fases, né? A fase inicial é aquela fase que o que você fizer vai dar certo, né? Então, assim, você pode simplesmente tirar o açúcar, você pode fazer algo mais restritivo, você pode só substituir ingredientes. O que você fizer nessa primeira fase do emagrecimento, né? Um pouco de mudança, seja simplesmente até dormir um pouco melhor, geralmente você já tem alguma resposta ali na perda de peso. Só de melhorar hábitos. De repente a gente não vai precisar apertar tanto a dieta em relação à quantidade. É mais a gente mexer a qualidade e horário, porque a crononutrição, o horário que você faz as refeições, também influenciam muito, tanto no seu apetite, na sua fome, como na perda de peso também. Segundo ponto, deixa eu botar aqui o tempo para não me perder. A gente fala que na segunda fase, você, pelo fato de ter perdido peso, seu corpo já produziu um pouco mais de toxinas e de substâncias inflamatórias. Sim, quando você emagrece, você também produz substâncias inflamatórias que podem, nesse primeiro momento, até piorar a dor. Daí a importância da gente saber qual é a forma que eu vou estar utilizando para o paciente poder perder peso. Eu vou passar uma cetogênica? Eu vou passar uma low carb? Eu só vou fazer restrição de calorias? Eu vou fazer uma dieta mais anti-inflamatória? Eu vou fazer ele fazer mais exercício? Qual é a estratégia que eu vou estar utilizando? Isso precisa ser feito em conjunto com o nutricionista, porque talvez aquela estratégia que você está pensando de fazer, como por exemplo jejum intermitente ou a própria low carb, alguma outra coisa pode não ser o ideal para você naquele momento, né? Então isso precisa ser estudado junto com o profissional que te acompanha, principalmente quando você tem uma doença de base, tá? Como é o caso do reumatismo. A segunda fase do emagrecimento, né, da perda de peso, eu diria para você que é uma fase onde eu vou ter que ajustar a quantidade, tá? A quantidade passa a ser bem importante. Então, eu vou ter que quantificar. Para, Kate.
eu vou ter que quantificar. Às vezes eu até peço para o paciente ter uma balança, para ele ter uma noção do que é uma porção. Ele não vai ficar pesando aquilo todos os dias, mas às vezes eu preciso que ele tenha uma noção do que seja, olha, o que são 2 colheres de sopa, né? Senão ele vai colocando tudo no olho e a gente acaba se perdendo, até porque o corpo já não vai mais responder só aquela qualidade. Ele vai fazer de tudo, ó, para voltar a ter o peso que ele tinha antes. A terceira fase do emagrecimento, eu diria para você que é uma fase um pouco mais difícil. Geralmente o paciente já entrou naquele efeito platô, ele tem mais dificuldade de continuar perdendo peso, ele vai começar a perder lentamente, ou pior, né? O corpo... Kate, para! Ou então, ele vai fazer o seguinte, o corpo vai querer voltar, aumenta seus centros de fome. Então, essa da terceira fase, eu falo para vocês que é a mais difícil. Aí, nesse momento, geralmente, é que é interessante você fazer alguma estratégia nutricional, que é o caso, por exemplo, de, na terceira fase, fazer uma cetogênica, fazer uma low carb, fazer um jejum intermitente, porque o corpo não está acostumado com aquilo. O que eu der de diferente nesse momento, ou às vezes até de intensificar um exercício físico, ele vai ter que responder, né? Então, tudo a gente tem um momento estratégico para fazer com que a pessoa perca peso, continue perdendo peso, que eu considero o maior sucesso de todos, né? Que é manter o peso perdido. Porque fazer dietas malucas, que você emagreça daqui a 6 meses você engorda tudo de novo, você só fez aquele desafio de 20 dias ali, ó, entrei de um jeito, saí de outro, e depois, né? As pessoas têm que entender que esse tipo de emagrecimento não é sustentável. Você fazer isso por um curto período, você vai acabar voltando com os hábitos errados. Lá na clínica do Cubiça, por exemplo, onde eu atendo, eu tenho um caso de um paciente que de fazer dieta maluca, perdeu massa muscular entre as vértebras, e isso fez com que prejudicasse o próprio andar dele. Então, você vê que é uma coisa grave. A gente não pode sair fazendo dietas por aí para perder peso, ainda mais numa questão de uma doença reumatológica. A gente precisa de um acompanhamento, precisa de um profissional que trabalhe sério e que respeite o seu ritmo. Nada de perder peso. Eu vejo que assim, a pressa é muito mais do paciente do que a gente que é profissional. Então, calma, respira, a gente vai chegar lá, né? Vamos lá, é mais importante a direção que a gente está indo do que a velocidade, porque não adianta você ter velocidade para o lugar errado, né? A gente tem que, na verdade, estar te guiando para a direção correta, né? Então, como eu falei, essa terceira fase do emagrecimento é onde eu uso as estratégias. Ediane, quem tem doença reumatológica pode estar utilizando essas estratégias? Pode, principalmente a cetogênica, tá? Mas é o que eu falo, não é na primeira fase. É na terceira fase que geralmente a gente usa essas estratégias para ajudar no controle de peso, tá? Das doenças reumatológicas, e tem um potencial anti-inflamatório altíssimo. Eu gosto de uma que é pouquíssimo comentada aqui nas redes sociais. As pessoas até conhecem o jejum intermitente e a cetogênica, né? Porque se fala muito. Mas as pessoas não conhecem a FMD. Vocês já ouviram falar em FMD? Né? A FMD é um Fasting Mimicking Diet, como se imitasse o jejum intermitente. Mas você meio que tem uma dieta comum durante 20, 25 dias, e depois você faz 5 dias de dieta vegetariana, né, numa janela menor de alimentação. Isso também é extremamente anti-inflamatório, é uma ótima estratégia para quem tem doenças reumatológicas. Toda vez que eu der uma dieta um pouco mais vegetariana, esse paciente responde melhor. Então, assim, tudo que febre reumática, vários pacientes que eu já peguei, a gente precisa aumentar vegetais e frutas da alimentação. Eu preciso reduzir proteína animal. É a mesma coisa do que eu falei ontem da fibromialgia, tá? Esses shots antioxidantes tá valendo, mas o que eu vejo principal, como eu falei, é eu tentar fazer esse paciente controlar o peso, porque para quem tem artrose, né, ainda tá acima do peso, gente, as articulações, né, os joelhos realmente não aguentam, mas vá com
com calma, não vá com pressa. Exercício físico é outro ponto hiper ultra importante. Precisa estar fazendo algo direcionado para você. O problema é que o paciente geralmente sente tanta dor que ele não pode simplesmente chegar e fazer uma academia. Ele precisa da ajuda, de preferência de um fisioterapeuta, para te ajudar até aonde será o seu limite. Porque exercícios extenuantes, né, além do que você pode, também aumentam o grau de inflamação. O exercício é uma linha tênue, sabe? Até aqui, ele é excelente, ele é anti-inflamatório, mas se ele for além, você começa a ter um overtraining. Ontem, inclusive, eu até fiz uma live lá no perfil da Chave da Questão, com meu amigo, ele é educador físico e fisioterapeuta, tá? O Rodrigo. Depois, quem puder, assiste lá, a Chave da Questão, com 2 O. E a gente falou sobre a saúde do homem. E a gente conversou muito sobre essa questão também, né? Das lesões, dos exercícios, o quanto a vida de um atleta é complicado, porque a princípio todo mundo quer ser atleta, né? Ai, não, eu quero ser atleta, olha, malho demais. Gente, o exercício, como eu falei, ele tem seus benefícios muitos, principalmente para quem tem doenças reumáticas, não pode ficar parado. Só que você tem que fazer uma atividade voltada para o seu condicionamento, você não pode ir além, senão você só aumenta as dores. Eu também já fiz um tempo de pilates lá dentro no Cobiça e ali, né, pelo fato de ser uma clínica muito voltada para reabilitação, o corpo maior lá, 70% são fisioterapeutas, eu vi as pessoas assim urrando de dor, sabe, do meu lado, um caso de fibromialgia, quando fazia o exercício, mas o bem-estar acaba vindo depois. E o fisioterapeuta é o profissional que vai entender o limite da onde você pode ir. Não saia por aí fazendo exercícios, né? E como eu falei, o ideal é que você tenha sempre a ajuda de um profissional ou de um educador físico que tenha habilitação, que entenda dessa área para poder te orientar. O sedentarismo não é interessante. Beber bastante água, gente. Quem tem doença reumatológica precisa beber no mínimo 3 litros de água, mais do que uma outra pessoa que não consuma. Doenças reumatológicas têm uma influência muito forte com glúten. Glúten é que nem eu falei ontem da fibromialgia. Então, assim, o álcool vai ser ruim, sei lá, 10 vezes para uma pessoa com doenças reumatológicas, porque é o glúten que inflama, é o intestino que acaba sendo prejudicado e muitas dessas enzimas relacionadas à dor são produzidas no intestino. O álcool é tóxico para o fígado, fora toda a parte medicamentosa que o paciente já toma para poder controlar a dor, tudo sendo processado, né, no fígado e no rim. Por isso que a gente precisa cuidar do rim, beber bastante água e cuidar bastante do fígado, se possível, cessando o álcool ou tomando assim o mínimo necessário. Os pacientes também se queixam muito de inchaço, né? Ficam com as pernas muito inchadas e às vezes acaba tendo que recorrer, adivinha, qual medicamento? Corticoide, né? Quando a dor é muito, muito alta, a linha de medicamentos geralmente que se utiliza é corticoide. E ele tem efeito colateral, né? E a longo prazo, é um medicamento que demora muito para seu corpo conseguir ficar livre daquelas toxinas. E adivinham dos efeitos colaterais do corticoide? Ganho de peso, né? A gente sabe que aumenta a fome, então assim, até para a gente se livrar um pouco dos medicamentos, né? Usar só quando necessário, não ficar com uso muito recorrente de corticoide, é tão importante que você tenha uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, e o máximo que você puder de vegetais e frutas. Quando a gente faz uma escalinha dos alimentos, é interessante, né? Porque existem as frutas que são um pouco mais, a gente fala que tem uma carga glicêmica maior, e tem as frutas que a gente tem uma carga glicêmica menor, que é o caso, por exemplo, das frutas vermelhas, que eu tô sempre recomendando. Ontem eu mostrei meu café da manhã, eu fiz um mingau com leite de coco, eu coloquei amora, lichia, morango, uma série de frutas vermelhas de baixo índice glicêmico. Só que quando a gente vai ver a tabela, sabe, do resíduo ali, né, do processamento, elas acabam sendo umas frutas um pouquinho com resíduo
resíduo um pouquinho mais ácido. Então, é importante que a gente coloque frutas que têm um potencial alcalino maior também, né? Porque se a gente for comer só fruta vermelha, eu vou ter o resíduo muito ácido. Isso não é legal para quem tem reumatismo. Então, eu preciso colocar também. Ó, anotem aí, pega papelzinho, caneta, quem tiver assistindo aqui pela gravação. Mas o limão é uma fruta excelente, tá? Que tem um potencial alcalinizante alto. O melão é outra fruta maravilhosa. Eu adoro fazer um suquinho aqui que eu vou ensinar para vocês. Ele até tem um potencial diurético maravilhoso. Eu faço uma limonada, ainda mais que esse calor, né, que tá no Rio de Janeiro, gente, só Jesus. Começou o verão ontem, né, e um calor absurdo. Então, no verão eu tomo muito mais suco, tá? Tomo de acerola, mas deixa eu falar desse suquinho alcalinizante aí que eu usava bastante lá nas aulas da Unimed Rio. Eu faço limonada suíça. Você pode comprar o limão siciliano ou o limão comum mesmo. Eu parto em 4, boto no liquidificador com um pouco de água e além disso eu ainda coloco um pepino. Então assim, eu pego um pepino inteiro mesmo, tá? Só também corto em pequenas rodelas ou em pedaços grandes e boto no liquidificador com o limão. E dou aquela batidinha rápida de 10 segundos, assim, vou contar até 10 e vou desligar o liquidificador. Ou então você vai só naquela função pulsar, que você vai rapidinho, bota e tira, bota e tira, bota e tira. Não deixe o limão ficar muito processado para ele não ficar amargo. Eu quero tirar só o extrato dele mesmo e dar um leve toquezinho da casca. Acho que isso faz muita diferença numa limonada suíça. É você saber a hora de bater, sabe? Se não deixar bater demais. Eu geralmente, eu criei esse método aí, tá? De contar até 10 segundos, mas pode ser até um pouco menos. E aí eu escorro, né? Porque senão eu vou consumir a casca do limão. E aí vai ficar aquela casca do limão e do pepino. Vai ficar só aquele caldinho verde. E aí você volta ele pro liquidificador, entendeu? O que ficou na peneira eu desprezo, mas o suco, né, do limão com o pepino eu volto pro liquidificador. Aí sim eu adoço. Eu coloco um melão bem docinho, bato no liquidificador e não coo mais, porque aí o melão não precisa coar. E o melão vai o quê? Dá o doce que eu preciso para essa bebida. Não precisa adoçar com nada se o melão tiver bem docinho. Esse suco, gente, no verão é maravilhoso. Se quiser ainda bota lá uns ramos de hortelã para ficar mais refrescante ainda. É um suco diurético, baixa caloria, baixa carga glicêmica, ainda tem essa função alcalinizante. Então, assim, em vez de tá calor, eu vou lá tomar um refrigerante, vou tomar um suco que tá cheio de açúcar, vou abrir um suco de caixinha. Não, faça essa jarra. Ele até dura um tempo maior, porque o limão, geralmente, você quando, né, tem que tomar na hora, senão ele já começa a ficar com sabor modificado. Mas o melão ajuda muito a segurar, tá? Esse sabor. Lógico que não vai durar 24 horas. Acho que acredito que é um suco que vai durar no máximo assim umas 6 horas, sabe, de geladeira, umas 7 horas. Mas o sabor, gente, desse suco é maravilhoso e bem propício para esses dias quentes, né? Já temos quase 23 minutos de live. Deixa eu ver o que eu mais posso falar sobre artrite e artrose. Vou precisar de muito suplemento. Tá? Não tem jeito, gente. Eu tava até conversando com uma amiga ontem sobre essas objeções. O que faz com que uma pessoa não queira ir no nutricionista? Muitos falam que é o que gasta, né? Ai, Diane, não tenho grana para poder ir na nutricionista, comprar tudo que ela me pede. E aí eu fico assim, gente, mas o quanto, né, você tá disposto a gastar? Porque quando você fica doente, né, a sua lista da farmácia é muito maior. Eu tiro até por mim mesma, que eu fico chocada, eu quase não fico doente, então acho que eu não tenho muita noção de preço de medicamento, né? Então, quando eu tenho que tomar alguma coisa, que eu vou lá e vejo que a minha conta deu R$300 de farmácia, deu R$500 de farmácia, eu fico assim, gente, quanto que dava para eu comprar isso de comida, né? Enfim, eu acho que primeiro a gente tem que refletir o quanto vale a nossa saúde, sabe? Acho que as pessoas elas gastam assim, né, o seu dinheiro. Minha dívida de quanto tempo dura o suco? Ah, tá, minha dúvida, eu falei agora, né, umas 6 horas na geladeira, né, Ana? Mas eu acho que a gente tem que refletir o quanto vale a nossa saúde.
porque às vezes você gasta, sei lá, trocando o celular, trocando uma televisão nova para sua casa, né? Sei lá, com alguma decoração da sua casa. Não que não seja importante, que a gente goste de morar num lugar legal também. Mas e a sua saúde? Você prioriza também, né? Você prioriza os alimentos que você tem noção do impacto que o que você come influencia na sua saúde ou na sua dor? Eu acho que se você conversar com uma pessoa que sofre de dor, né, com reumatismo, ela vai te falar que ela pagaria todo o dinheiro do mundo. Ela vende a televisão dela, da casa dela, da sala, para poder tirar a dor dela. Então, é o que eu digo, né? Acho que a gente precisa dar mais valor aos alimentos, coisa que a gente não dá. Estuda muito essa parte de economia, de guardar dinheiro, né? Mas, não, como eu falei, que isso não seja importante. Mas qual é a colocação da tua saúde na tua vida, né? O quanto você prioriza isso na sua vida? Porque os suplementos, eles entram justamente nesse momento. Eles são muito mais baratos que medicamentos, muito mais. Eles geralmente têm um efeito que não demora muito tempo. Então, assim, colágeno do tipo 2, ômega 3 de qualidade, não é para comprar aquele mais baratinho. Tudo isso tem uma influência muito forte na dor que você no tratamento da doença. Um tratamento não é só medicamentoso, gente. Tratamento também é alimentação. Ontem eu atendi uma paciente também de retorno e eu fiquei muito feliz, porque assim, a glicemia dela estava 170 na primeira consulta, ela já estava com neuropatia diabética, já sentia aquelas dores insuportáveis, né, no pé. Aí conversei com ela, né, tal, com a filha dela. E tem o que isso, gente? Eu acho que tem umas 3 semanas ou 2 semanas. Aí, geralmente, na primeira semana eu entrego, né, o plano alimentar e converso muito. E depois de umas 2 ou 3 semanas eu chamo de novo e entrego um livrinho de receitas para estimular o paciente aí na cozinha. Ainda mais nesse período aí de Natal e Ano Novo. E aí a filha dela falou, olha, Diane, a gente tá medindo a glicose e aí a gente viu que a glicose dela baixou de 170 para 120. Gente, olha isso, em 3 semanas a glicose dela é assim, uma senhora já, tá? De 70 e poucos anos. Quer dizer, hábito difícil de ser mudado. E aí a gente baixou e eu perguntei, mas eu quero normalizar seu exame, eu não quero deixar, né, ele só mais baixo. Minha meta contigo é para passar de 170 para chegar a 100. Comprou o suplemento? Não, ainda não comprei. E isso não acontece só com ela, gente, acontece com muita gente que eu converso. Suplemento faz parte do tratamento também, tá? Atualmente não é só alimentação. Muita coisa eu vou precisar do suplemento, sim. É um mercado que existe, não é só comercial. Faz parte do tratamento. Ainda falei, olha, para a gente chegar aos 100, o que falta é utilizar esses suplementos novamente. Eu expliquei a ela onde que ela podia achar, porque também não é em farmácia, qualquer farmácia que você encontra. Mas no caso das doenças reumatológicas, né, não é impossível elas estarem associadas à glicose alta, à diabetes, porque açúcar alto, gente, vai piorar tudo, sempre, né? Infecções, dores, tudo. E o que precisava que ela usasse aqueles suplementos que eu indiquei, de fibras, né? E que também use o ômega 3, que o ômega 3 é uma forma excelente da gente controlar a inflamação. Gosto muito de suplementos também com cápsulas, aí não adianta só usar o tempero, tem que ser cápsula mesmo, de cúrcuma longa, que vem junto com a piperina. Eles precisam estar em conjunto para poder agir como um excelente anti-inflamatório. Como eu falei, a água. Enfim, deixa eu ver se eu preciso de falar mais alguma coisa. Falei do glúten, falei do álcool, falei dos shots, qualquer coisa. Ó, tudo que eu tô falando aqui eu expliquei muito ontem, só não quero ficar repetitiva, tá? Então ouçam a de fibromialgia, que ali eu explico tudo, desde o almoço, se bota feijão, se não bota feijão. Essa FMD, como eu falei, é uma técnica excelente que eu gosto de utilizar para pacientes reumatológicos, até para ajudar no controle de peso também. Eu tenho que pensar em estratégias que eu reduza o peso, mas que eu também consiga controlar esse nível de inflamação. Essas dietas da moda, onde você, não, vou, sei lá, tomar um remédio para emagrecer e vou fazer uma dieta aqui de 500, 600 calorias. Gente, tem que tomar cuidado, porque naquele primeiro momento você
aumenta muito o grau de inflamação do corpo. Você não está produzindo coisas boas dentro de você. Vá devagar, vá com calma e veja a equipe multidisciplinar junto com você. Peraí, eu preciso me alimentar bem, eu preciso usar o suplemento, eu preciso dormir bem, ter horário e planejamento na minha vida. Preciso fazer exercício e tomar os medicamentos realmente que forem necessários, né? Acho que a nutrição não tem o papel de substituir de nenhuma forma, tá? O médico ou o tratamento medicamentoso, mas eu te falo que eu posso sim reduzir a sua lista de medicamentos através dos alimentos. Isso com certeza, isso é mais do que comprovado. Muito melhor você gastar seu dinheiro, sua grana com alimento. E fora que o remédio, na verdade, não é a condição para você não ter aquela doença, né? O fato de você tomar um remédio não é que você não tenha doença, te ajuda a tratar a doença. Mas o que vai fazer você ter a doença ou não, a gente sabe que é multifatorial, tem a questão do meio ambiente também, e nesse meio ambiente inclui aí, ó, o que você escolhe para comer todo dia, no teu café da manhã, no teu almoço, no teu lanche, o horário que você dorme e o que você bebe, tá? Olha, já tenho 30 minutos de live, queria agradecer as pessoas que estão aqui comigo, tá? Depois eu vou deixar salva e quem quiser encaminha, curte, comenta. Isso tudo para mim é legal porque aumenta o algoritmo aqui das redes sociais e fora que essa mensagem pode ser levada para mais pessoas, né? Para que não vejam a gente apenas como um emagrecimento aí, um escultor de corpos, porque essa não é só a nossa função. Tem casos que realmente é necessário, como da doença reumatológica, como eu tô falando hoje. Quem tem artrite, artrose, eu vou fazer de tudo para essa pessoa chegar no peso ideal, mas com responsabilidade, tá? Com bons hábitos. Bons hábitos não é simplesmente não comer, não é simplesmente tomar o medicamento para passar fome, não é. Bons hábitos inclui o teu planejamento até na hora que você vai no mercado, de você saber escolher até o quanto você está disposto a gastar, quanto de grana você vai gastar do teu orçamento com comida. Ó, muito obrigada. Amanhã, sabe o que eu vou falar, né? Que amanhã é véspera de Natal. Não vou nem comprar nada, gente. Eu vou fazer com o que eu tenho em casa, porque eu quero que vocês arrumem. Coloquem uma mesa bem bonita aí de Natal. As pessoas comentam que eu tenho um bom gosto, sabe? Diane, você tem um bom gosto para montar uma mesa? Isso e aquilo. Eu gosto do estilo mais clássico, sabe? Sem muita poluição. E aí amanhã eu vou fazer uma live para ensinar vocês a darem algumas dicas, né, de como que a gente pode decorar uma mesa no Natal, só com coisas simples mesmo, guardanapo, fitinhas, tá? Eu vou ver o que eu tenho aqui em casa, que eu não vou comprar nada, justamente para isso. Olha, vamos fazer com o que a gente tem. O que a gente pode deixar a sua mesa mais bonita, tá? Obrigada, gente. Tá vendo? A nutrição também é isso. Até decoração de casa, até decoração de mesa. Viu como vai muito além de emagrecer alguém? Um beijo.